É com muita satisfação que iniciamos aí a primeira atividade do canal do YouTube do PPGCA da Unisul, Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Unisul, uma escola do Grupo Ânima. Eu sou o professor Rogério Costa e tenho muito prazer de estar aqui com todas e todos, e junto com o professor Sérgio, a quem a gente já vai fazer as apresentações. A gente vai estar aqui, né? Queria agradecer a presença de todos, queremos agradecer a presença de todos. O pessoal que estiver aí na linha aí no YouTube, façam os seus comentários aí, perguntas, quiserem fazer interação com a gente, vai ser muito legal. Façam também a inscrição aí no canal, deem os likes para a gente motivar aí nossas redes. E o objetivo, assim, da gente fazer essa interação, né, com redes, é para a gente chegar um pouco mais próximo da sociedade, né, Sérgio? A gente sempre falou muito sobre isso, né, do cientista, da gente como cientista, como universidade também chegar mais próximo, e rede social é algo extremamente importante, né? Então, inclusive em termos de linguagem, de forma, então esse é um dos grandes objetivos. Eu faço parte de uma equipe de comunicação do PPGCA, junto com a professora Josiane e a professora Karine. Hoje eu estou aqui, mas a gente vai fazer um rodízio aí de encontros curtos, encontros para conversar sobre o programa, encontros com professoras, com egressos, com pessoal de comunidade, outros pesquisadores e pesquisadoras, nossos gestores também. E hoje, especialmente, a gente está iniciando para tentar entender, mostrar para as pessoas também, deixar isso gravado, né? Como é que é o nosso histórico. Então, a gente convidou nada mais, nada menos que o professor Sérgio Antônio Neto, que é o líder desse processo desde o início da ideia, né? Da ideia de um programa nessa área que a gente no início chamava de tecnológica. Então, professor Sérgio, muito boa tarde, muito obrigado aí pela sua disponibilidade. E eu queria, né, a gente vai ter um outro momento com os professores também para falar um pouco das pesquisas e tal. Hoje a gente vai falar sobre o programa, essa histórica, assim. Então, Sérgio, conta para nós um pouquinho aí, o que é esse histórico, né? O que foi essa ideia, como é que surgiu, como é que se desenvolveu aí até a aprovação do projeto, né? Que foi um período longo, né? Isso. Bom, primeiro, boa tarde a todos, né, a todas, obrigado pelo convite. Eu acho que essa iniciativa ela é fundamental para a gente sair um pouco dos muros que a universidade se coloca, mesmo que seja psicológico, às vezes não existe esse muro físico, mas é fundamental que a gente saia um pouco da casinha, né, que a gente possa comunicar um pouco para a sociedade o que a gente está fazendo, o que a gente tem feito, o que a gente fez, o que a gente está fazendo, o que a gente pretende fazer, né? Então, eu acho que é super importante essa iniciativa e também é importante as pessoas saberem que a gente está aprendendo, né, a mexer com toda essa técnica nova. Eu acho que é importante isso, né? Não é algo corriqueiro, parece ser corriqueiro, mas não é. Então, eu fico muito feliz, né, pelo esforço todo e por esse nosso primeiro programa. Bom, em relação ao nosso programa de pós-graduação em Ciências Ambientais da Unisul, ele tem uma história bastante longa, bastante interessante, né? O programa, existiram várias tentativas de construir programas de mestrado em áreas de engenharia, em áreas ambientais, em algumas outras áreas dentro da Unisul, iniciativas tanto no sul do estado, aqui, né, em Tubarão, e como iniciativas na Pedra Branca e em Florianópolis. E essas tentativas individualizadas não funcionaram muito bem, até que em 2015, aliás, 2013, ou seja, há 11 anos atrás, 2013, o então pró-reitor de Ensino, de Pesquisa e Extensão da Proepex, o Mauri, nosso querido professor Mauri, ele lança um edital convocando docentes, eram 12 docentes,
para construir, para preparar uma proposta de um programa que, na época, era em tecnologia e gestão sustentável de processos produtivos. Foi feita uma seleção de docentes, quem quis entrou, tal, e esse grupo, que estava, na época, coordenado pela Solange Galo, nossa querida Solange Galo, começou a se reunir. Eu comecei a ficar de coordenador nessa época, já em 2013, e nós começamos a trabalhar numa ideia. Primeiro, nos conhecer, né? Saber exatamente cada um. Tem pessoas que já trabalhavam junto, outros que nem tanto. E era curioso, porque a gente tinha um grupo bastante heterogêneo em termos de formação multidisciplinar, né? Desde o início. Um grupo muito heterogêneo, multidisciplinar, mas que trabalhavam disciplinarmente, sempre muito voltado no foco ambiental, mas com um olhar um pouco mais disciplinar. E eu acho que essa preparação do programa foi fundamental exatamente para entender esse olhar que era necessário. Inicialmente, não era ciências ambientais o foco. Não era, mas não era. Tecnologia. Né? Isso. E aí, pela própria formação desse grupo, bastante heterogênea, né? Com o pessoal da engenharia, da biologia, da química, da economia, ou seja, um grupo bastante heterogêneo, se chegou nas ciências ambientais, que é que a gente todos tínhamos um pé na área ambiental, mas faltava essa questão da integração, né? De deixar um pouquinho as disciplinas e tentar olhar o ambiente como realmente ele é. Ou seja, o ambiente ele é um conjunto de fatores, né? Ele é algo multivariado por natureza. E isso foi sendo trabalhado, até que enviamos a proposta, né? O Sampaio, hoje nosso docente, era o coordenador da área de ciências ambientais na época, teve uma série de reuniões, foi um processo longo, muito legal esse processo, de muito crescimento individual, né? Para todos que fizeram parte desse processo, onde a gente trocou, nós fomos para a UFSC conversar com outros coordenadores, eu estava até há pouco tempo atrás, uma meia horinha atrás, com um dos coordenadores que a gente conversou, que foi o Marcos Poletti, da Univale, um grande amigo meu. Estivemos em Blumenau, na FURB, ou seja, foi uma série de contatos que nós fizemos para até entender o funcionamento, a área, né? Como funcionava, que é algo que é fundamental. Isso os coordenadores de área e as pessoas que compõem a coordenação de área sugerem a pessoas que estão montando o grupo para fazer isso, né? Visitar os programas, entender como é que funciona um programa de pós-graduação, que ele é muito diferente na prática, né? Do que a gente imagina que ele seja. E nós fomos conversando, trocando ideias. Amadurecendo. Fomos amadurecendo, mandamos a proposta. Essa proposta acabou sendo aprovada em 2017, final de 2017. E em 2018... Acho que foi final de 2016, Sérgio. 2016. 2017, em julho de 2017. Começou. Né? Dia 31 de julho, ele começou as atividades, né? Inclusive, a gente tem aqui o Wellington, nosso egresso. Eu acho que o Wellington o Wellington está aí. O Wellington da primeira turma, nosso queridíssimo Wellington, né? Excelente, um cara fantástico, assim, super interessante. E ele é um da primeira turma, né? O Wellington da primeira turma. Ou seja, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Estou aqui, está uma trovoada aqui atrás, talvez até caia, tá? Por conta da trovoada, mas essa trovoada me fez lembrar uma coisa. Quando a gente estava iniciando o programa, lá em agosto, julho, né? 2017, nós tivemos um evento extremo aí na região, né? De Tubarão. Voou um monte de coisa, na Unisul, inclusive, e tal. E foi nesse mesmo momento que a TV Unisul fez uma reportagem que está aqui no nosso canal, e fez uma reportagem contigo sobre o início do programa, e também já falando sobre esse evento extremo, né? A gente lembrou disso, eu lembro como se fosse hoje,
tu, depois do evento, escreveu no grupo do WhatsApp, dizendo assim, pessoal, vamos lá, vamos trabalhar que a gente tem que ajudar a resolver isso. E aí, que empolgação, resolver o problema da mudança climática. Como é que tu vê essa relação assim, do programa com resolução de problemas dentro da sociedade, ambientais, óbvio, né? Claro. Que é eu nunca vou esquecer dessa data, né? Eu estava assistindo o glorioso Palmeiras massacrar o Figueirense num domingo, estava assistindo o jogo, caiu esse temporal e me ligaram da Unisul que o meu laboratório, parte dele tinha voado. E eu não tinha nem como sair, a gente ficou preso ali no estádio, né? Teve uma enchente, foi uma confusão danada, eu vim para cá e depois fui para a Unisul e voou. Realmente foi uma coisa terrível aquilo, né? Foi um evento extremo, um deles, né? Que tem ocorrido e tem se tornado mais frequente. Eu acho que o programa, o nosso programa, ele é muito interessante, porque dentro dos 3 objetivos, nós temos 3 objetivos no programa, né? A formação de discentes, né? Formação de mão de obra qualificada. A gente pensar no mundo hoje, apenas a gente tem uma triste realidade no Brasil, que só 0,8% da população brasileira chega a um nível de pós-graduação. 0,8%. Né? Quando a gente tem, nos países da OCDE, por exemplo, de 15% a 17%. Então, nós estamos muito atrás. Uma diferença muito grande. Muito atrás. Né? Então, nós temos muito a fazer. Muito a fazer. Esse é um primeiro objetivo, a formação de pessoas. Né? Um segundo objetivo nosso, claro, é desenvolver pesquisa, produzir conhecimento. E um terceiro objetivo do programa, que está no nosso regimento, que é o que eu mais gosto, ele fala assim, intervir regionalmente. Eu acho fundamental que o nosso programa ele vá e busque resolução de problemas. Isso é fundamental, né? Isso é fundamental. A resolução de problemas ela tem vários níveis, né, Rogério? Não é uma resolução, isso não significa que as tuas pesquisas têm que ter um cunho prático imediato. Não é isso. Imediato, nem regionalmente imediatamente. Exatamente. Né? Ou seja, mas é importante que a gente atue regionalmente, né? Seja na forma de pesquisa, seja na forma de participação eu vejo assim, até tu né? falaste sobre isso, por exemplo, quando a gente faz um estudo, por exemplo, comparado com alguma outra região do planeta, de qualquer forma a gente está fazendo um estudo da nossa região, né? Tentando entender, claro que são coisas distintas, historicamente até, mas nessa ideia de comparação, né? que eu falo. Eu também acho que o nosso programa tem essa pegada, né? E até tu falaste na última reunião que a gente teve, falou assim, pô, ciências ambientais é muito legal. Né? E fala um pouquinho, Sérgio, para a gente, assim, como é que foram esses 5 anos aí de ciências ambientais legais. Ciências ambientais, que é uma ciência nova, né, Rogério? Que é uma ciência nova. As ciências ambientais ela surge a partir da multidisciplinar, e uma ciência muito recente, né? Nos anos 90. Então, é algo muito recente, né? Esses últimos... nós completamos, esse ano, 5 anos de programa, né? E passamos por um turbilhão de mudanças socioambientais e psicológicas. Né? A gente passou uma pandemia, nós passamos mudança de mantença, nós passamos por uma série de alterações, passamos por problemas profundos dentro da gestão da pesquisa brasileira, né? Passamos por problemas profundos dentro da gestão da CAPES, passamos por um período de grande desvalorização da ciência brasileira, né, maltratada. Então, foram anos difíceis, não foram anos fáceis, não. Mas, ao mesmo tempo, foram anos desafiadores de grande crescimento individual. Né? As pessoas hoje são outras. Né? Eu praticamente nem reconheço academicamente aquelas pessoas que eu conversava há 5 anos atrás. Né? As pessoas evoluíram muito. Né? Deram passos enormes. Então, eu fico muito feliz com isso. E, ao longo desses 5 anos, o grande objetivo era estruturar o programa, né? Formar as pessoas, escutar alunos. Né? Eu acho fundamental. O programa de pós-graduação, ele também tem evoluído muito no Brasil, né? Ou seja, a pós-graduação brasileira tem evoluído. E a pós-graduação brasileira, há uns anos atrás, era muito focada nos docentes, né? O que o professor fazia, o que ele pesquisava, e a gente meio que esqueceu que os programas de pós-graduação são voltados para os alunos. Eles são a nossa razão de existir. Formação, né?
formação deles. Formação de inteligência, né? Uhum. Então, eu acho que a gente escutou muito, acho que conseguimos fazer experimentos interessantes, né? E a gente está conseguindo construir e moldar um programa mais interessante, né, com participação deles, a participação dentro da autoavaliação, temos comissões funcionando. Nós vamos fazer esse ano aqui um fórum envolvendo egressos, docentes, técnicos administrativos, né, para a gente sentar e conversar sobre o programa, né? Foi um período complicado, não foi um período fácil, não. Foi períodos que nós tivemos momentos de crise profunda. É verdade. Ao mesmo tempo, o programa cresceu muito. É curioso, Rogério, porque nós somos fruto de um momento muito difícil. Nós nascemos num momento difícil. E me parece que isso fortaleceu a nossa resistência e nossa resiliência. Eu entendo que um programa de ciências ambientais dentro do universo da Unisul é um programa tremendamente resistente e tremendamente resiliente, né? Porque nós somos fruto de um período difícil. Né? Sobreviver e chegar ao final, né, Sérgio? E ter uma boa avaliação como nós tivemos. Né? Exatamente. Isso me deixou. Nós começamos um programa 3, né? Dificilmente o programa começa com 4. Né? Nenhum programa começa com 5, mas dificilmente o programa começa com 4. Eu conheço exemplos, né? Mas é difícil isso. Né? Nós começamos com 3 e na primeira avaliação nós fomos super bem avaliados e conseguimos. Olha um gatinho que bonito aí. E com toda a dificuldade, né, que nós tivemos, seja dentro da universidade, seja fora, particularmente fora da universidade, um período muito conturbado, né, para a ciência brasileira, pandemia no meio, né, questão do online, né. Você sabe que o nosso programa foi o primeiro grupo que trabalhou com Zoom dentro da Unisul. Não deu uma semana, a gente já tinha Zoom. E já estava com o Zoom trabalhando. É o nosso programa? Nosso programa. A gente continuou, né? Eu lembro, eu estava dando aula de fundamentos naquele semestre. Então, foi uma adaptação difícil para a gente e muito difícil para os alunos, né? Muito difícil para os alunos, né? Que tem a questão de recurso, de notebook, de velocidade de internet. Mas eu acho que a Unisul estava preparada, a gente estava preparado. Muito preparado, muito rapidamente. A gente teve, eu acho até que é um desafio, sabe, Sérgio? A gente dar um pouco de suporte aí para as escolas, principalmente escolas públicas, né? Que tiveram muita defasagem nesse período. Então, a gente tem vários professores. A Unisul chegou a levar, né, Rogério? A Unisul chegou a levar, computadores levava de carro. Computadores para os alunos, né? Foi um negócio muito interessante, muito legal, né? E, claro, a gente tem esse compromisso com a questão de ensino básico, que é também um compromisso das ciências ambientais, atuar na educação básica, né? E eu acho que isso, a partir de agora, é fundamental, porque há um delay aí, né? Isso. Ô, Sérgio, fizeste me lembrar sobre a avaliação. O que tu traz assim de pontos fortes que a gente tem e ainda a desenvolver aí nessa nossa avaliação? É curioso, né? A gente sempre se viu no programa, nós sempre nos vimos como muito fortes na área de inserção social. É uma característica do nosso programa e nós fomos muito bem, fomos extremamente bem. Foi a melhor dos itens de avaliação, foi o que melhor nós fomos avaliados. Né? Ou seja, essa inserção que vai na educação básica, na representatividade junto a conselhos comunitários, nessa representação. O PROESD foi um grande projeto, né, que nós tivemos, projetos que envolviam alunos de graduação, alunos do mestrado e os docentes. Né? Fizemos uma série de atividades e a inserção social foi o nosso item melhor avaliado. Né? O programa de ciências ambientais produz bastante. É curioso também isso. As ciências ambientais, dentro da área da CAPES, ela era uma área que não era particularmente conhecida por produção. Para você ter uma ideia, hoje, a produção acadêmica mínima ou máxima, né? A produção acadêmica média das ciências ambientais é maior
do que a ciência da saúde. Que a saúde sempre foi, né? Até eu lembro da professora Josiane falando, o pessoal da neurociências entra no laboratório e em uma semana tem um paper de a aluno. avaliação da CAPES, pra você ter uma ideia, eles têm que fazer um número de pontos lá, que é um pouquinho menos da metade do que a gente tem que fazer. Uma coisa impressionante, né? Ficou muito grande. O que eu acho que ficou legal na avaliação da CAPES foi a distribuição agora de uma avaliação quanti-quali, né? Ela tem um aspecto qualitativo. Aí eu queria chamar a atenção, Sérgio, uma coisa que é legal na nossa avaliação, os nossos estudantes e a publicação deles com professores, né? Isso foi muito Rogério, ressaltado, né? Se tem algo que nós acertamos né, nessa história toda, né, foi aquela questão dos produtos acadêmicos, né? De ter uma obra de Aliás, o Wellington está lá. O Wellington foi um que publicou 4 na primeira dissertação, né? Na dissertação dele, uma dissertação extremamente bonita e densa, né? Foi a obrigatoriedade de você submeter o artigo, né? Porque o que acontece, e é muito comum isso, você entra no mestrado, faz a sua dissertação, aquelas dissertações longas, grandes, tal. Passado um tempo, acaba a dissertação, você segue a sua vida. Você pode ir para o doutorado, mas muitos deles vão para o doutorado, outros atuam em outras áreas, né? Vão se colocar no mercado, vão atuar em outras áreas, e a dissertação acaba ficando na prateleira, porque se envolve com outras questões, né? E o fato da gente exigir que haja que esse trabalho tenha sido enviado, pelo menos enviado para publicação, isso faz uma amarra, né? E 75% das nossas dissertações já foram publicadas. Um índice muito acima da média. Legal. Muito acima da média. Né? Não tem trabalho em prateleira, né? Isso no primeiro ano, Rogério. Isso no primeiro ano. Nós não na temos primeira avaliação, quer dizer, na primeira avaliação. Exatamente. Primeira avaliação. Então, ou seja, é muito legal. Eu fico muito feliz. É algo que... E uma outra coisa que eu acho que é muito legal do nosso programa também é o engajamento desses estudantes em outras atividades, né? Que é algo que eu acho que dá para a gente ainda evoluir mais, mas assim, agora com esse novo modelo, né, de inserção social, de inserção de projetos, né? De vários projetos que eles podem trabalhar com a gente, que eu acho que isso é novo. Eu acho que a gente deu uma sorte que a gente já tinha isso embutido no nosso trabalho, no dia a dia, e a CAPES estava caminhando para essa perspectiva dos estudantes estarem trabalhando junto com professores, né? Porque a tendência era a ciência, se o professor trabalha para quê? Para produzir ciência. E o estudante faz alguma coisa ali, mas não é importante. Assim, o que eu entendo, né? Se analisa a pós-graduação brasileira, o produtivismo ele foi importante um período, no momento em que a produção brasileira acadêmica era muito abaixo da média. Mas esse produtivismo acabou se tornando algo ruim. Ele se tornou um produtivismo linguiça. Ou seja, você pega um trabalho e picota ele para produzir. Né? Você retira a densidade do trabalho, né? E um trabalho é um legado que você deixa. O trabalho acadêmico ele é um legado e vai ficar o resto da sua vida, mesmo depois de morto ele vai estar lá, né? Então é fundamental que a CAPES tenha mudado e a gente teve exatamente como você falou uma sorte enorme de ter agora dentro do ecossistema da Ânima ter feito mudanças que estão andando, né? Elas estão caminhando, estão sendo construídas, que valoriza outras participações além da produção acadêmica. A nossa produção acadêmica é boa, mas a produção acadêmica do programa, em termos de avaliação, ela foi regular. Né? Foi regular. Ela não foi uma grande avaliação assim, né? Embora a gente tenha produzido muito. Então, assim, a validação de projetos acadêmicos, a participação de projetos de extensão, né? A interação com o processo produtivo, com empresas, com outros laboratórios de pesquisa, isso é fundamental, né? E que o aluno tem que conviver com isso desde o começo, não no fim, né? A experiência de pós-graduação nossa, assim, eu acho que está caminhando para ser no Brasil também, é sair um pouco daquela lógica que fazer mestrado, doutorado é para dar aula. Não é mais. Já há muito tempo não é. Né? Não é. Né? A gente tem as nossas experiências aqui mostrando que, olha, estudantes, fazer um mestrado e um doutorado hoje é
um caminho de formação profissional também, né, de inserção social. Sérgio, para a gente finalizar aí, que a ideia é fazer um papo hoje mais curto, né? Desafios, né? Falei aqui de mestrado e tal, desafios aí. O que a gente tem desafios nos próximos anos? Bom, com a nova avaliação, com a mudança de conceito de 3 para 4, surge o novo desafio agora do doutorado, de nós abrirmos um doutorado num rápido espaço de tempo, né? Então, eu acho que o nosso desafio hoje é esse, o grande desafio que nos apresenta é a construção de um programa de doutorado, já incorporando esse amadurecimento que nós tivemos, né? E esse processo está em construção, né? Para as pessoas saberem, nós já estamos construindo o projeto de doutorado, incorporando essa maturidade que cada um de nós, né, obteve ao longo desse tempo, né? Então, o grande desafio, acho que eu vejo um desafio do programa é esse, né? Existem outros desafios, né? Eu continuo batendo na tecla que um desafio é a ciência brasileira, né? É a retomada da ciência brasileira, né? É preciso que a ciência brasileira seja valorizada de maneira profunda, né? A gente vive ciência do café da manhã a quando a gente dorme, né? A gente precisa que a ciência brasileira seja valorizada, né? De maneira profunda no nosso dia a dia. E isso a gente torce, né? Mais do que isso, a gente luta para isso, né? Então, acho que a gente tem esse desafio de construir um doutorado bonito, um doutorado participativo, que a gente consiga continuar com forte inserção social e ao mesmo tempo, lutar para que a ciência brasileira seja reconhecida e que a gente tenha recursos disponíveis, né? Um mínimo de condição para fazer uma pesquisa de nível de qualidade. Acho que esses são os dois nossos grandes desafios. Legal, Sérgio, legal. Eu queria te agradecer aí a disponibilidade, né, para a gente fazer esse papo, né? A gente sabe que coordenar aí não é uma tarefa muito fácil, cheio de coisa. Vai sair daqui, vai para uma outra reunião, né? Tem mais uma. E aí, eu queria mencionar, assim, rapidamente, dizer que como tu falaste, né, mas agradecer, assim, em nome do programa, tu já falaste, assim, ao Mauri e a Solange, né, que foram duas pessoas que tiveram topo, e todo mundo que passou, assim, sem citar nomes, acho que não tem necessidade, mas a gente teve alguns professores e professores que passaram, né, no programa, tiveram que sair em algum momento, e principalmente a todos os estudantes, né, que passaram aí, e que estão agora aí, que esse o nosso grande desafio, é estar com eles e fazer com que eles saiam muito melhor do que entraram e tenham um papel dentro da sociedade. Muito legal isso, né? Claro, obviamente, agradecer às instituições, né? A Unisul, a Ânima, o Instituto Ânima, enfim, pelo apoio todo que sempre deram. E pedir para as pessoas divulgarem aí os nossos mídias, né? Nós temos aí agora o canal sendo utilizado. A gente também tem o Instagram, tem o Twitter, tem o Facebook. A gente procura divulgar as nossas pesquisas ali. E uma coisa que a gente tem tentado fazer, que eu acho que vai ser legal também, um exercício para a gente, é trazer para a sociedade uma linguagem menos científica na hora que a gente vier falar sobre as nossas pesquisas. É um desafio, né? Porque a gente vai lá, publica um paper, às vezes em inglês e tal, como é que os caras vão ler, né? Então, o jeito de a gente dar uma contribuição maior ainda, talvez seja também isso, né? Simplificando, trazendo uma linguagem diferente, e nas redes, onde as pessoas, a sociedade está aí, né? Por exemplo, como falar do que a gente está fazendo para a comunidade de pescadores, comunidade de pessoas que estão nas comunidades, aí, né? Nessas sociedades territorialmente falando. Então, muito obrigado a todos e todas. Obrigado aí. Isso. Obrigado a todos que estiveram aí com a gente, aí, professoras, Wellington, né, Jair, tem várias pessoas aqui, Gabriel. Eu queria, se permite, assim, agradecer, claro. Né? Eu acho que assim, a gente não constrói um programa sem uma equipe bacana. A gente sempre teve uma equipe muito legal, muito unida, né? E eu acho que isso é fundamental, né? Não se constrói nada sozinho, né? A gente precisa de equipe. E a gente tem uma equipe maravilhosa, seja de docente,
né, que são aqueles que atuam no dia a dia, seja um grupo de alunos fantástico, absurdamente fantástico, né, sempre foram, né? E a gente tem muita sorte em relação a isso. A gente tem um Técnicos, grupo de né, alunos... Sérgio? Lembrar das moças que passaram com a gente, né? É. A Maciele e a Carol agora. Isso, vou chegar Nossa! nela. Então, os Ah, docentes, tá. né, os alunos maravilhosos, né? Hoje, algum deles É. caminhando aí com as suas próprias pernas, né? Alunos maravilhosos que nos ajudaram muito. E os funcionários da Unisul maravilhosos. Marciele, uma pessoa maravilhosa, amicíssima minha, né? Carol, uma pessoa fantástica também. Amanda, que está chegando agora, né? E o pessoal da VPA, ou seja, o pessoal que nos ajuda muito. Eu acho que a gente tem muita sorte, né, em relação a isso. E eu queria agradecer. Acho que a iniciativa aqui é fantástica. Precisamos trazer alunos aqui, né? Para conversar, para falar, egressos, né? Comunidade, trazer alguém da comunidade aqui, sentar e conversar, bater um papo, né? O que eles entendem, o que eles gostariam, como a gente poderia auxiliá-los, né? Acho que é importante isso, né? E estou muito feliz de estar aqui. Obrigado, Rogério. Legal, legal. Essa é só a primeira. Estamos aí, a equipe aí, eu, Josiane, Karine, elas estão meio escondidas, sabe? Às vezes, assim, eu não sei e tal, mas eu vou puxá-las aí para a gente trabalhar junto. Beleza, gente, muito obrigado aí, obrigado pela receptividade também e até a próxima.